Inicialmente, a nossa boa noite a todos os nossos irmãos queridos, as nossas irmãs aqui de Sarandi, aqueles que porventura vêm da região, e trazemos também o nosso carinho, o nosso afeto de todos os irmãos da Casa Espírita Cristo, Amor e Caridade de Panambi, e compartilhamos com todos este sentimento de fraternidade que efetivamente é o que nos faz crescer, nos faz evoluir. Gratos a esta casa de orações, aos irmãos queridos que nos recebem sempre com muito amor, com muita consideração e que nos dão a oportunidade de falar um pouquinho e conversarmos um pouco sobre os princípios da doutrina espírita que tanto nos auxiliam em nossa jornada terrestre, em nossa caminhada, em nosso crescimento, enfim. E para o trabalho de hoje, nós selecionamos um tema que fala sobre a mente humana. E o título é Saúde Mental, Condição para a Saúde Física. Então nós diríamos assim que a saúde mental, ela obrigatoriamente é necessária a fim de que tenhamos a saúde física. Na noite de hoje iremos falar um pouquinho então sobre uma reflexão sobre a nossa saúde física e especialmente então sobre a saúde mental. Mas se de repente eu começar a querer um puxão para lá ou para o outro, eu não estou incorporado, eu estou tentando me esquentar um pouquinho, senão não se assuste. Não é os espíritos que estão incorporados em mim, é o frio que incorporou. Então, quanto à saúde, nós seres humanos, nós não temos bem consciência, ou se temos a consciência, não tomamos atitudes próprias no sentido de preservar a nossa saúde física. E como nós somos matéria, somos muito ligados à matéria, é natural que nós pensemos mais nas coisas que nós podemos tocar, que nós podemos sentir, ou seja, da materialidade. E mesmo assim, se a gente não tem bem a diretriz em termos de segurança ou forma de caminhar para preservar a saúde física, que dirá quando nós falamos ou refletimos sobre a saúde mental, que é do imponderável, que nós não podemos sentir, pegar, enfim, está mais longe de nós. Para termos uma ideia nesta reflexão a respeito da saúde física e da nossa desconsideração com o patrimônio físico que Deus nos deu, é só nós pensarmos sobre o malefício do álcool, por exemplo. Nós sabemos que o álcool nos causa N dificuldades. Entre outros, ele destrói os neurônios de nosso cérebro, diminui a nossa capacidade de raciocínio, a capacidade pensante, enfim. Sem falar do prejuízo de quando ele domina o ser humano, do prejuízo na área familiar, no trabalho, até a própria destruição e a perda dos brios, enfim, da honra, porque a pessoa chega numa situação que fica sem a família, sem o trabalho, sem o lar, sem onde morar, por não dominar o álcool. E nós sabemos que o alcoólatra ele não se forma de repente, ele se forma com o cruzar dos tempos, bebendo socialmente, enfim, e assim ele vai se prejudicando e sempre achando que domina o próprio álcool. E nesse sentido gostaria de citar um exemplo. Há muitos anos atrás, há mais de 20 anos, eu estava em Brasília e fui fazer uma fotografia Kirlian. A fotografia Kirlian é aquela que fotografa o nosso campo energético. E o processo hoje está bastante evoluído, que através da fotografia do nosso polegar, os técnicos que entendem da área, eles podem detectar se nós temos uma doença mental, psicológica, física ou uma influência exterior que baixa o nosso campo energético. E a moça, quando tirou a fotografia, daí preencheu uma ficha com algumas informações que ela precisava. E ela me perguntou assim: o senhor bebe frequentemente? Digo, não bebo. Quando que o senhor tomou a última vez? Parei e pensei, digo, ontem. Jantei com os amigos ontem.
Ela deu uma risadinha de canto de boca assim, e eu não entendi. Perguntei para ela, digo, mas qual o motivo do seu sorriso? E ela, não, é porque todo mundo diz a mesma coisa, eu não bebo frequentemente, e pergunta quando bebeu, eu tinha respondido. Então aquilo serviu para mim como um alerta, acendeu a luz vermelha. Logo em seguida eu li no jornal os itens para nós fazer um exame se nós estamos no caminho de nos tornarmos alcoólatras ou não. Bebe todos os finais de semana? A gente vai respondendo, sim. Bebe às vezes uma vez mais durante a semana? E vai respondendo. E a gente, quando se dá conta, já é escravo do álcool. Então o grande prejuízo, isto é material, e nós não temos consciência do prejuízo que o álcool causa em nós. Se nós falarmos do fumo, dos malefícios que o fumo causa ao ser humano, e a gente sabe disso e continua fumando, nos maços de cigarro está lá, causa câncer, causa isso, causa aquilo, causa aquele outro, e o ser humano continua fumando. Ontem nós estivemos em Condor, fazendo um trabalho na casa espírita, e quando nós falamos sobre essa questão do cigarro, tinha uma psicóloga junto, diz ela, vou te dar uma informação para você levar à frente. Quando falei sobre essa questão dos malefícios do cigarro, diz ela assim que consultou um médico, porque ela estava tendo trombose, e o médico perguntou para ela, a senhora fuma? Diz ela, não, deixei de fumar há 12 anos, parece que é uma coisa assim. Diz ela, então, a senhora tem risco até os 15 anos, depois de deixar de fumar, para ter trombose. Porque eu falava que um médico, um cardiologista, que consultou um parente meu, esse meu parente me falou, disse, todos os médicos que eu consultei me perguntavam se eu fumava, não perguntavam se eu bebia, perguntavam se eu fumava, porque quando vai fazer uma sutura em uma veia, não consegue fazer porque estão apodrecidas as veias. Vai costurar, arrebenta a parede da veia, do capilar, enfim, porque isto, em termo grotesco, apodrece as veias. O prejuízo do cigarro. E isto tudo, a gente tem alguma noção do prejuízo, mas a gente continua ainda praticando essas coisas. Sem falar da droga, que destrói de uma forma muito mais incisiva. Então é importante nós pensarmos sobre a nossa saúde física. Agora, é fundamental também nós que aqui estamos na noite de hoje, refletir sobre a saúde mental, porque as doenças mentais, os desvios mentais, as dificuldades mentais trazem como consequência prejuízos para a organização física. Para nós não dizer que 100% das doenças têm causas espirituais, nós diríamos assim que a maioria das doenças, a causa é espiritual. Mas aí alguém diz assim, mas o álcool não é espiritual. O álcool é material. Não é problema do espírito. E daí nós diríamos assim, se aquele espírito que habita aquele corpo efetivamente tiver a consciência do malefício do corpo, do álcool para o corpo, e tiver a força para dominar os vícios, ele não vai beber. Consequentemente, amanhã ele não terá um organismo físico dependente do álcool. Então, se o espírito estiver consciente, o álcool não domina. Então a origem está em um espírito cuja vontade é débil. A força de vontade do ser é fundamental. E nós podemos falar na noite de hoje sobre saúde mental, sobre trato da mente humana para nós conseguir manter a saúde física, porque aqueles que numa noite de hoje, como vocês, saem de casa com frio destes, podia estar lá na frente do fogãozinho a lenha, lá com o cobertorzinho,
tapadinha até as orelhas, só com o narizinho de fora. E estamos aqui no Centro Espírita. Isto quer dizer o quê? Que já há um certo caminho andado. Chama-se força de vontade, o querer, o progredir, o evoluir. Não é de graça que nós estamos aqui. E esta ferramenta, chamada força de vontade, é a base que vai nos dar a propulsão para a nossa evolução. E exatamente a força de vontade é que vai fazer eu dizer não para o álcool, eu dizer não para o cigarro. Vai me ajudar a dizer não para as questões mentais que me prejudicam, como nós vamos ver daqui a pouquinho mais, quando a Joana de Ângeles nos fala as questões que nos levam ao prejuízo e o que nós devemos fazer para ter então os benefícios mentais que trazem em consequência a saúde física. Portanto, desenvolver em nós a força de vontade deve ser um dos princípios que nós temos dentro de nós, dentro de nossa mente, dentro do nosso ser, como objetivo para nós crescer. Falando sobre o sono, nós já podemos de repente começar a treinar um pouquinho esta questão da força de vontade, do crescer, do evoluir. Falando sobre o sono. Diz-nos os amigos espirituais, e especialmente a Joana de Ângeles, que nós precisamos dar ao corpo físico o repouso necessário a fim de que a saúde física não seja abalada, mas dormir aquele tempo necessário para o refazimento da organização física. Dormir além deste tempo é dar asas à preguiça, e isso demonstra que a debilidade de nossa força motriz, de nossa força de vontade ainda é forte dentro de nós. Então nós utilizar as horas da vida é fundamental para nós crescer no domínio da própria vontade. E esta é básica para nós. Então, quando falamos sobre saúde espiritual, que tem como consequência a saúde do cérebro, a saúde mental, vai consequentemente trazer resultados no corpo físico, na saúde física. E a Joana de Ângeles nos fala algumas coisas. E também nos fala Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, em uma obra cujo título é Ceifa de Luz, e a outra Pão Nosso. E nós vamos trazer para vocês, são 55 páginas, e com um pouquinho de paciência nós vamos ler todas, e até meia-noite a gente termina, né, meu irmão João Paulo? E a primeira página é um texto da Joana de Ângeles, e ela trabalha uma palavrinha de 5 letras, e esta palavrinha é essencialmente importante para nós dominar o nosso ser e para nós construir a nossa saúde mental. Uma palavrinha de 5 letras chamada calma, e diz assim: calma para o êxito. Quando a gente fala em calma, todos nós pensamos, mas essa palavra eu já conheço muito bem. Não é necessário nós repisar este assunto. Agora, entre conhecer e colocá-la em prática no dia a dia de nossa existência, a distância é muito grande. Então vamos ver alguns exemplos onde ela diz assim: em todos os passos da vida, a calma é convidada a estar presente. Em todos os passos da vida. Aqui é uma pessoa tresvariada que te agride. E às vezes a gente encontra alguém que sai do sério, nos enche de grito, nos ofende, enfim, e a gente devolve na mesma moeda, também se desequilibra, depois a gente fica até tremendo, de nervoso, atacando, com dor no estômago, etc.
Então isso é normal acontecer. Ali é uma circunstância infeliz que gera dificuldades. Então às vezes nós temos situações que nos deixam mal, nos deixam preocupados, nervosos, enfim. Acolá, nos diz a Joana, é uma ameaça de insucesso na atividade programada. Então a gente está organizado, está tudo bem, e de repente uma previsão de um insucesso, alguma coisa, e a gente se desequilibra. Então nesse momento a calma é muito importante. Adiante é uma incompreensão urdindo males contra os teus esforços. Então a compreensão é algo que nos machuca emocionalmente. Quando nós nos sentimos incompreendidos pelas pessoas, quando as nossas atitudes não são, às vezes, reconhecidas, a gente diria, a pessoa se sente mal, se sente atrapalhada. E diz a Joana, é necessário ter calma sempre. A calma é filha dileta da confiança em Deus e na sua justiça, a expressar-se na conduta reta que responde por uma atitude mental harmonizada. Portanto, a confiança em Deus nos dá segurança. Se nós temos segurança, nós vamos ter calma. E ela diz também, quanto à consciência tranquila. Quando nós tomamos atitudes que são atitudes corretas, nós não temos por que temer. Atitudes corretas. E como é bom a gente conseguir colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Como é bom poder dormir em paz. E neste mundo, a gente está aprendendo toda hora. As faculdades são interessantes, o colégio é importante, mas a escola do mundo nos ensina tanto, se nós quisermos aprender. E todos os dias nós encontramos lições que devemos seguir ou que não devemos seguir. Como, por exemplo, os para-choques dos caminhões. A gente aprende tanto com os para-choques dos caminhões. E falando sobre a nossa vida, a nossa existência, Emmanuel nos fala que às vezes nós não temos a família como que nós desejávamos. Nós desejávamos uma família totalmente harmonizada, mas às vezes a família não é aquela toda harmonizada conforme nós desejávamos. Nós desejávamos, quando nós jovens, de repente, as moças idealizavam seu príncipe encantado, aquela joia, aquela coisa querida. O homem, aquela Cinderela linda, apaixonada, que iriam se casar e viver felizes para sempre. E daí fulana casa, o tempo passa, e de repente a fulana de manhã se acorda, olha para o lado assim, diz, mas o que faz esse estrupício do meu lado aqui? Acontece. Mas nós temos que aceitar a vida como se nos apresenta. E neste sentido, o para-choque do caminhão nos dá uma baita lição. Nós citamos com frequência este para-choque do caminhão que diz assim: não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Obrigado, agora está na boca de todo mundo. Não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Nós temos centro de condutores lá em Panambi, e nós estávamos numa reunião, eu e minha esposa, com os instrutores, e eu citei esse para-choque do caminhão, falando também da fidelidade conjugal. E daí um instrutor que está comigo lá há 30 anos, mais ou menos, ele virou para o lado, para o colega, assim, deu uma cochichada, e os dois riram. Daí ele digo, fale bem alto para todos nós. E daí ele falou de um outro para-choque de caminhão. E as mulheres perdidas são as mais procuradas.
Então a gente encontra na vida, todos os dias, bons exemplos que nós devemos buscar seguir, e aqueles exemplos que não são tão dignos assim. E a misericórdia divina nos deu o livre-arbítrio. Nós somos livres para escolher o nosso caminho. E todo dia nós encontramos encruzilhadas em nossa existência. Todo dia nós temos que decidir, estamos forçados a decidir, todos os dias, todas as horas, todos os momentos, a decidir, a escolher o bom caminho, ou erramos e vamos para o precipício, escolhemos o mau caminho, como este segundo para-choque, por exemplo. A opção é nossa. Agora nos dizem os amigos espirituais com grandeza que a escolha é livre, mas que a colheita é obrigatória. Então nós podemos escolher livremente, mas vamos colher as consequências daquilo que nós plantamos. E neste sentido é que nós vamos construir a nossa saúde mental ou não. Construindo a saúde mental, consequentemente nós vamos ter a saúde física. Agora, se nós tomarmos atitudes atrás de atitudes negativas, nós vamos construir a doença mental, o desequilíbrio mental, o desvario. Aí, consequentemente, isso vai desaguar em alguma parte do corpo. A consciência pesada, por exemplo. Aquele cidadão que às vezes opta por não ser fiel à sua companheira, ser infiel à companheira. Daí ele sai, daí ele chega em casa, quando ele chega em casa, ela olha para ele assim, ele... Será que ficou algum cabelo na minha roupa? Porque já fica todo liçado. Daí ela olha mais um pouquinho para ele, mas será que não ficou batom no meu rosto? Vai se procurar, olhar no espelho, se lavar, etc. A consciência pesada. Então não há paz em uma mente humana cuja consciência está comprometida. Por isso que os amigos espirituais dizem assim, que quando nós agimos corretamente, não tem por que temer as ocorrências. E o deitar a cabeça no travesseiro e estar em paz é fundamental para a nossa saúde mental. E nos diz aqui então o querido amigo Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, na obra Ceifa de Luz, cujo título é Estado Mental. Ele fala: a carga de condições menos felizes que trazemos de vidas passadas pode comumente acarretar-nos difíceis provações e privações de caráter negativo quando de nossa permanência na Terra. Portanto, as condições e atitudes menos felizes de outras vidas poderão nos trazer privações nesta vida. Um exemplo: reencarna um cidadão em um bairro extremamente pobre, não tem um teto adequado para morar, não tem alimento suficiente para a família, não tem agasalho, não tem um cobertor adequado, e ele está em paz, agradece aquela situação. Esse é um espírito grandioso que vem para dar o exemplo de abnegação, de aceitação, de resignação. Agora tem aquele outro que reencarna nessas condições e ele está contra tudo e contra todos. Reclama que o governo é o culpado dele estar vivendo naquela penúria, que a empresa não lhe deu o emprego que deveria lhe dar, que a família não lhe ajuda para que ele tenha as condições para manter o restante do lar. Reclama do pai que não lhe deu, quem sabe, os bens para que ele pudesse começar uma vida um pouquinho melhor. Está sempre inconformado, passando por penúrias de todos os sentidos. E aí, os amigos espirituais nos dizem
que este cidadão que reencarna nessas condições, certamente é porque no passado deteve grande parcela de bens, valores, enfim, e não deu a devida atenção para esses bens, utilizando-os com usura, com egoísmo, enfim, e hoje reencarna nessas condições para resgatar o erro do passado. Então ontem nós não podemos mudar. Agora, hoje, nós podemos procurar construir um dia melhor para amanhã. E as nossas atitudes hoje é que irão construir a nossa saúde mental de amanhã, que consequentemente vai desaguar em toda a nossa existência, em toda a nossa vida. Um exemplo nesse sentido também, nós há muitos anos atrás visitamos um casal de amigos em Cruz Alta, e a esposa, ela era médium de evidência, uma evidência assim muito presente, e de repente ela convidou minha esposa, chamou para o lado, falou um pouquinho sobre um filho nosso, e dizia sobre o filho mais novo, que na época tinha uma idadezinha assim, era pequenininho, e daí diz ela assim: a senhora tem um filho mais novo assim, 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 com uma idade mais ou menos de tal, e sempre tem acompanhando ele uma menininha, está sempre junto com ele. Diz ela: não sei porquê, mas está sempre junto com ele. E daí ele casou, enfim, passou a viver lá com a sua nova companheira, e nasceu o primeiro filhinho, era uma menininha, casualidade ou não, era uma menininha. E daí ela continuou a conversa, diz ela assim: olha, no grupo de estudos de vocês, isso faz uma data, talvez 15 anos ou mais, não sei, no grupo de estudos de vocês tem uma moça que já tem uma idade quase madura, que ela vive sempre sozinha, e eu vejo ela aqui na beira do rio com um moço, e eles se amam muito, e ele informa que ele não deixa ninguém se aproximar dela porque ele gosta muito dela. E a moça realmente teve alguns namoradinhos, alguns casos rápidos assim, mas nunca conviveu com ninguém. Hoje já deve estar com quase 50 anos, imagino eu, e continua sozinha ainda. Então, o passado e o hoje. Agora, o hoje nós precisamos bem utilizar para escrever um amanhã feliz e não de sofrimento. Emmanuel continua nos orientando. A atividade profissional, com muita frequência, não é aquela que mais se harmoniza com o nosso modo de ser. Não, mas para mim teria que ser um trabalho tal, sim, assim, assim. Daí outros dizem assim: mas eu vou trabalhar nessa profissão, não é a que eu me identifico muito bem. Daí pula para outro, pula para outro. Daí trabalho em outra atividade, mas essa não é a atividade que eu queria. O problema não é outro, é a dificuldade com o trabalho mesmo, a falta de vontade de trabalhar. Agora, nós precisamos pensar que aquele gari que trabalha recolhendo lixo não é a atividade que ele mais desejava, mas é a atividade que ele conseguiu para sustentar o seu lar e a sua família. E nesse sentido, a gente recolhe um grande exemplo, e observa lá em Panambi, passa o caminhão recolhendo lixo, e uns quantos jovens ali, que são jovens sempre, moças e rapazes, correndo, porque o caminhão não para muito, eles têm que correr, senão não acompanham o caminhão, e sempre rindo, brincando um com o outro, saltitando. A gente vê um sorriso alegre, contente. Então são pessoas que aceitaram a vida como ela se lhes apresenta. Isto é fundamental para nós. A família, de repente, não é a ideal que nós desejávamos, mas precisamos aceitá-la. O trabalho, quem sabe, não é aquele para a minha posição, para a minha grandeza, entre aspas, mas é aquele trabalho que Deus nos concedeu para nós crescer, para nós evoluir. Enfim, aceitar a vida como se nos apresenta é o caminho para nós atingir a saúde mental.
porque do contrário nós vamos estar revoltados, inconformados, ingratos com a oportunidade que Deus nos concede de reencarnar para crescer e evoluir. Seja qual for a nossa situação, temos sempre que elevar o pensamento a Deus e agradecer a Deus pela vida que temos, porque se reencarnamos em situação de penúria, com debilidade física ou debilidade mental, ou com familiares problemas, certamente é porque ali está o meu cadinho da redenção, a minha oportunidade de redenção, porque com certeza nas páginas do ontem eu escrevi algumas histórias que não foram as melhores, mas que Deus, em sua infinita bondade, em sua infinita misericórdia, permite que eu me una àquelas pessoas com quem eu estou comprometido, para resgatar os meus débitos e então poder amanhã ser feliz novamente. Mas eu gostaria de trazer também, vamos pular um pouquinho aqui, uma mensagem da Joana de Ângeles, que fala sobre a mente humana, sobre o pensamento, enfim. E esta página 27 é da obra Vida Feliz, aquele livrinho pequenininho, mas de uma grandeza, escrito pela Espírito Joana de Ângeles e pela psicografia de Edivaldo Pereira Franco. E diz assim, mantenha os teus pensamentos em ritmo de saúde e de otimismo. A importância do pensamento otimista, a importância de nós pensar na saúde. A mente é dínamo poderoso. A mente é dínamo poderoso. Conforme pensares, atrairás respostas vibratórias equivalentes. Nós pensamos o tempo todo. Então é fundamental nós começar a observar que tipo de pensamento vem em meu cérebro. É positivo, é negativo? São pensamentos ligados aos meus vícios, à minha inferioridade, a inferioridade humana, que é a maioria dos que habitam em nossa mente, porque nós viemos de um ser instintivo. Então essa materialidade, esse instinto, ele ainda está muito forte dentro de nós, e por isto nós pensamos muitas coisas materializadas, negativas, enfim, instintivas. E é hora de nós selecionar os pensamentos e dirigir o pensamento positivamente. Quem cultiva doenças na mente sempre padecerá de problemas dessa natureza. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Assim como a mente constrói, ela também destrói, se for negativa. Quem preserva a saúde sempre supera as enfermidades. Olha a afirmativa da Joana de Ângeles. Quem preserva a saúde sempre supera as enfermidades. Pensa corretamente e serás inspirado por Deus a encontrar as soluções melhores. Pensar corretamente. E a última frase desse texto diz assim: o pensamento edificante e bom é também uma oração sem palavras, que faz sempre ouvida. Portanto, é importante nós selecionar os pensamentos. Para selecionar, nós temos que aprender a analisar o que nós estamos pensando. A partir daí, começar a selecionar. E quando os pensamentos vêm à nossa mente, que são pensamentos inferiores, dos nossos vícios, das nossas paixões, das nossas quedas morais, aí nós precisamos buscar o amparo, o socorro
da oração. Porque no momento que a gente está orando, a gente não está pensando negativamente ou nos nossos vícios morais. Então a oração é fundamental para nos auxiliar. Portanto, se nós formos a cada dia nos dedicar um pouquinho a observar a nós próprios, nós estaremos crescendo. Tem uma obra muito boa nesse sentido, cujo título é O Poder da Mente. Não é um livro mediúnico, a autora Sueli Caldas Schubert. É muito bom esta obra. Nos fala sobre o alcance da mente e cita ali várias obras da coleção de André Luiz, entre outros, enfim. Então nós que estamos reunidos aqui na noite de hoje, vamos pensar sobre a importância da mente humana. Qualquer projeto, qualquer edificação, qualquer atitude, qualquer palavra, obrigatoriamente passa pela mente. E quando ela está em nossa mente, o pensamento, a palavra, a ação, ela sempre vai estar ligada ao nosso fazer, à nossa vontade e ao nosso sentimento. E o sentimento, ele também produz para nós a saúde ou a doença. Então, nos dedicar a conhecer o cérebro humano, que é a expressão da mente humana, consequentemente a expressão do espírito, é básico para o nosso crescer. E quando nós nos encontramos dentro de um centro espírita, como na noite de hoje, é sinal que nós temos créditos para este trabalho. Desejamos a todos que tenhamos uma boa noite e que daqui para frente podemos ir ali na frente, correr um pouquinho, voltar para se esquentar, porque parado aqui a gente se congela. Então nós vamos encerrar, porque senão vocês vão congelar. Se tivesse um pouquinho mais quente, nós iríamos falar um pouquinho mais, só mais 1h30, mas vamos encerrar hoje, né, João Paulo? Muito obrigado a todos pelo carinho, pela recepção e pela oportunidade de aqui estar. Muito obrigado.